Olá, meu nome é Lua Carolina Costa de Oliveira e irei apresentar o tema Atos Administrativos, referente à disciplina de Direito Administrativo 1, do curso de Bacharelado em Direito na Fundação da Universidade Federal do Amapá, sob orientação do professor Dr. Raul José de Galá de Oliveira. Meu trio é composto por mim, Lua Carolina Costa de Oliveira, e por mais dois colegas, Michel Gleison Salles Cardoso e Thaís da Silva Brito. Para iniciar, irei fazer um breve resumo da origem dos atos administrativos e do princípio da legalidade, o qual é responsável por reger os atos administrativos. O princípio da legalidade encontra sua origem na Inglaterra do século XIII, através da assinatura, pelo rei João Sem Terra, da Magna Carta, cuja cláusula 39 dispõe o seguinte: nenhum homem será livre ou será detido ou preso, nem privado de seus bens, banido ou exilado, ou de algum modo prejudicado, nem agiremos ou mandaremos agir contra ele, senão mediante um juízo legal de seus pares ou segundo a lei da terra. Dessa forma, pode-se dizer que a democracia moderna desponta em embrião na Magna Carta, o que representa a primeira limitação a primeira limitação institucional dos poderes do rei. Além disso, outros documentos históricos serviram para o desenvolvimento e a consolidação do princípio da legalidade, como a Petição de Direitos de 1627, o Bill of Rights de 1688 e o Ato de Estabelecimento de 1701, influenciando a Revolução Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789 e, por decorrência, as constituições democráticas do século XIX. Portanto, em razão do princípio da legalidade, a administração pública se sujeita obrigatoriamente à lei do direito. Tal ideia é inerente aos postulados de um Estado de Direito e é responsável por determinar a validade das ações desempenhadas por seus governantes. Por consequência, surgiu a ideia dos atos administrativos como um conjunto de preceitos que buscava disciplinar a atuação do poder estatal absoluto e prefixar os efeitos dessa atuação sobre os direitos dos indivíduos. Odete Medawar contextualiza o surgimento dos atos administrativos, um dos temas principais do direito administrativo, afirmando o seguinte: a sujeição da administração à lei vai conferir novos moldes às ações do Estado, do caos indisciplinado das diversas operações materiais, até então praticadas, muitas vezes por vontade temperamental do governante. Uma nova noção aparece, a de ato administrativo, uma espécie de ato jurídico. A locução do ato administrativo foi empregada pela primeira vez em 1812, na quarta edição do Repertório Guyton, a cargo de Merlin. Dessa forma, o termo atos administrativos representa o gênero composto por todos os atos praticados no exercício da função administrativa. De acordo com Celso Bandeira de Mello, nesse gênero são incluídos a. Atos de direito privado, a exemplo das doações, permutas, locações, compra e venda. B. Atos materiais da administração, quando não há manifestação de vontade, mas apenas atividades de execução, como a apreensão de mercadorias, a demolição de uma edificação, a realização de um serviço, a pavimentação de uma rua. C. Atos políticos ou de governo, editados em obediência direta à Constituição e à ampla discricionariedade pelo Poder Executivo, apesar de incontroláveis pelo Judiciário. Com o indulto, Constituição Federal, artigo 84, capítulo 12, a sanção, Constituição Federal, artigo 65, o veto, Constituição Federal, artigo 66, parágrafo 1º, e a iniciativa das leis delegadas, Constituição Federal, artigo 68.
E D, os atos administrativos em sentido amplo. A base normativa do direito nacional de atos administrativos se refere principalmente ao artigo 2º da Lei nº 4.717/65, seja neste interpretado de forma reversa, permitindo que sejam aclarados os requisitos do ato administrativo. São atributos do ato administrativo a presunção da legalidade, ou seja, a legitimidade e a veracidade, a imperatividade, com a coercitividade ou poder extroverso, a autoexecutoriedade, com a executoriedade e exigibilidade e, por fim, a tipicidade. Além disso, cabe menção à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo. No direito internacional, a Junta Grande é o 22 de outubro de 1811, considera a primeira Constituição Argentina, adotando organicamente a forma tripartita de governo. Dispôs no seu artigo 8º, seção 2ª do Poder Executivo, in verbis. O Poder Executivo não poderá conhecer de negócio algum no judiciário, abocar causas pendentes executadas, nem mandar abrir novamente os judícios. Não poderá alterar o sistema de la administração de justiça, ni conhecer de las causas de los magistrados superiores, ni inferiores, ni demais jueces subalternos e funcionários públicos, quedando reservada ao Tribunal de la Audiencia ou la Comissão, que em seu caso nombrará a Junta Conservadora. Aqui encerro a introdução e as bases normativas e passo a palavra para o colega seguinte. Como outro doutrinador, nós traremos a visão de Eli Lopes Meirelles, que fala que o ato administrativo é a vontade, exprime a vontade da administração, que ocorre de forma unilateral, se valendo dos mais diversos poderes. Né? Nesse sentido, a percepção de Meirelles posta que o ato tem como objetivo extinguir e declarar direitos ou impor obrigações das mais diversas aos administrados ou até mesmo a si própria, né? Conforme esse pressuposto. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Dentro dessa percepção, de forma bem semelhante, nós trouxemos como doutrinador estrangeiro o Juan Carlos Cassagney, que dispõe da seguinte concepção de ato administrativo. A noção de ato administrativo compreende toda declaração proveniente de um órgão estatal emitida em exercício de uma função materialmente administrativa e caracterizada por um regime exorbitante que gera efeitos individuais diretos com relação aos administrados destinatários de tal ato. Nesse sentido, é possível verificar algumas semelhanças entre os doutrinadores, ainda que eles tenham alguns pontos distintos, né? Mas podemos visualizar a semelhança conforme o paradigma de que os três eles depreendem sobre o conceito de ato administrativo ser pautado na declaração proveniente de um órgão estatal que gera efeitos jurídicos individuais de forma unilateral e que se destaca a finalidade pública e o bem comum. Tratando-se do ato administrativo, nós trouxemos no nosso trabalho a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata de uma lei específica que dispõe sobre obedecer aos princípios, ao interesse público
e estabelece as normas que regulam a função administrativa de todos os órgãos existentes, dos agentes e das atividades promovidas pela administração pública. Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís da Silva Brito. Em conjunto com o meu trio, estaremos apresentando sobre atos administrativos. Presente na disciplina de Direito Administrativo 1, apresentado à Universidade Federal do Amapá, sob orientação do professor Dr. Raul José de Galade Oliveira. Gostaria de apresentar os atos administrativos e os doutrinadores nacionais e estrangeiros. Antes de falar sobre os doutrinadores escolhidos para serem representados no nosso trabalho, eu gostaria de fazer um esclarecimento em relação à conceituação, no geral, de ato administrativo. Vale dizer que o ato administrativo ele não tem definição concreta, né? Ou seja, essas definições elas são bastante diversificadas, mudam de acordo com cada doutrinador, e isso ocorre porque no Brasil não há uma acepção de ato administrativo ordenado em lei. Ou seja, enquanto para alguns ato administrativo significa a presença de uma autoridade pública, para outros pode ser conceituado como um regime jurídico-administrativo, entre outras concepções. Para o nosso trabalho, nós escolhemos abordar sobre a concepção seguinte, de que atos administrativos seriam apenas atos capazes de exprimir uma demonstração de vontade que produza efeito jurídico imediato, né? Ou seja, que tenha por finalidade criar, modificar, resguardar ou extinguir direitos. Sob essa ótica, traremos 2 doutrinadores nacionais e um doutrinador estrangeiro. A primeira doutrinadora é Maria Silvia de Pietro, né, que traz a seguinte consideração. É a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeito jurídico imediato com observância da lei sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, nós podemos perceber que de Pietro discorre sobre a importância do ato administrativo produzir efeitos pautados na licitude, na legalidade e de conformidade no paradigma de que os 3 eles depreendem sobre o conceito de ato administrativo ser pautado na declaração proveniente de um órgão estatal que gera efeitos jurídicos individuais de forma unilateral e que se destaca a finalidade pública e o bem comum. Tratando-se do ato administrativo, nós trouxemos no nosso trabalho a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata de uma lei específica que dispõe sobre obedecer aos princípios, ao interesse público e estabelece as normas que regulam a função administrativa de todos os órgãos existentes, dos agentes e das atividades promovidas pela administração pública. Como destaque, nós temos o artigo 1 e 2, que eu não vou ler porque senão vai ficar muito grande a apresentação. E aí nós temos os atos administrativos e o conceito da pandemia da Covid-19. Né? No ano de 2020, o mundo deparou-se com o surgimento de um novo vírus, né, denominado Covid-19, e em razão do avanço do estágio dessa referida doença, foi necessária a implantação de várias formas de combate ao vírus, como o isolamento social, né? Dessa forma, inúmeras questões vieram à tona na sociedade, provocando diversas crises econômicas, sociais e principalmente político-administrativas, né? É nesse contexto que o direito administrativo ele merece um papel de relevância
porque as consequências da pandemia, né, elas afetaram de forma expressiva a atuação da administração pública e impulsionaram os órgãos controladores, seja do âmbito internacional, de âmbito jurisdicional, seja do controle externo, que foram levados a adotar uma forma peculiar de exercer seu ofício, né, para que o isolamento social ele fosse cumprido e, consequentemente, o vírus ele fosse impedido de circular. Vale mencionar que no ordenamento jurídico pátrio é dado ao administrador, utilizando-se do poder de polícia, limitar ou disciplinar direitos, interesses e liberdade, regular com a finalidade de resguardar os interesses da coletividade constituídos, pois, pelos valores que mantêm o bem-estar, a segurança e a ordem. Sobre esse assunto, nós trouxemos a citação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz: quem exerce função administrativa está adstrito a satisfazer interesses públicos, ou seja, interesses de outrem, a coletividade. Por isso, o uso das prerrogativas da administração é legítimo se, quando e na medida indispensável ao atendimento dos interesses públicos. E trouxemos também o artigo 78 do Código Tributário Nacional, que preceitua: considera-se o poder de polícia atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato ou obstrução de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado. Nesse ponto, nós temos, é pertinente falar que essa situação ela trouxe um desafio para o poder público, né? E as medidas que foram adotadas em caráter emergencial, em contexto de calamidade pública, geraram, inclusive, diversas suspeitas de desvio de finalidade. Dessa forma, é importante que, no contexto de enfrentamento da pandemia, exista, de um lado, boa-fé, entendimento e probidade por parte do imediato aplicador do direito, no caso, o administrador público. E aí, eu gostaria de expor rapidamente. Olá a todos, eu me chamo Michel Cardoso e irei abordar então o assunto definição, requisitos e atributos dos atos administrativos da disciplina Direito Administrativo 1 da Universidade Federal do Amapá, tendo como professor orientador Raul Galad. Sendo assim, irei abordar então o assunto atos administrativos e a sua relação então com a jurisprudência nacional e internacional. Vale lembrar que ato administrativo é um dos temas mais estudados no direito administrativo, da mesma forma um dos mais frequentes então nas ações ajuizadas contra a administração pública. Dessa forma, percebe-se que diariamente o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele é acionado então para estabelecer a correta interpretação jurídica nos conflitos que envolvem então esse tema. Em relação à jurisprudência nacional, nosso grupo então encontrou dois assuntos que são bem recorrentes. O primeiro é um ato que elimina o candidato de concurso público, ele pode ser revisto. Esse caso então aconteceu com um rapaz que ele foi reprovado na fase de investigação social em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal por ter usado drogas há 8 anos antes do certame. Sendo assim, então, os ministros entenderam que ele poderia sim exercer o cargo no serviço público, justamente por ter acontecido isso há muito tempo atrás, e além do mais, ele ter também uma aprovação de investigação social em outro concurso de carreira policial no Maranhão. Sendo assim, de acordo com o relator, o ministro Fernandes impediu o candidato de prosseguir no certame, além de revelar uma postura contraditória da administração, que reputa então como inidôneo um candidato que já é integrante dos seus quadros,
acaba então por aplicar uma sanção de caráter perpétuo, dado então o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento de investigação social. O outro caso, então, é em relação ao controle de atos administrativos de estabelecimento prisional. Esse caso, a terceira seção, então, ela unificou o entendimento das turmas de direito criminal e estabeleceu que, embora o juiz da vara de execuções penais ele possa exercer, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelo diretor do presídio, não é permitido, então, ele adentrar em matéria de atribuição exclusiva de autoridade administrativa, como a instauração de procedimento para apuração de falta disciplinar pelo preso, sob pena, então, de afronta ao princípio da legalidade. O colegiado, então, ele manteve o acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou, então, nula a decisão do juízo da Vara de Execução Penal de Porto Alegre, que instaurou o procedimento judicial para apurar o cometimento de falta disciplinar por um detento e após a manifestação de defesa e do Ministério Público, na audiência de justificação, reconheceu a prática então de falta grave e determinou a alteração da database para futuros benefícios. Os ministros então eles acompanharam a conclusão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que a sanção disciplinar ela constitui ato administrativo vinculado, necessariamente precedido de procedimento administrativo com a garantia do direito de defesa, cuja competência é do administrador do presídio. Sendo assim, o relator, o ministro Marco Aurélio, lembrou que no âmbito de execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como verificar se ela corresponde a uma falta leve, média ou grave, conforme a norma legal, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar. Trouxemos também 2 casos de jurisprudência internacional, que são decisões dos tribunais portugueses. A primeira, então, refere-se à interpretação dada pelo Tribunal Constitucional ao número 3 do artigo 681 do CPC, que teve em consideração que a arguição de nulidades da sentença perante o tribunal que a proferiu constitui um fato inequivocadamente incompatível com a vontade de recorrer com outro fundamento. Parece, então, que o recorrente ele pretendia, com recurso, alegar o que não alegou antes, quando teve a oportunidade de fazer. Então, o Tribunal Constitucional entendeu que o recorrente, caso tivesse interesse, além das nulidades invocadas, invocaria também a exceção de ofensa do caso julgado. Ao não fazê-lo, então, o tribunal subentendeu que logo as expectativas não seriam nunca sérias e nem mesmo atendidas. O segundo caso português parte, então, da questão de saber se o ato de aceitação da nomeação ela equivale à aceitação do ato administrativo. Então, a decisão foi de que, no sentido de que a parte legítima, o funcionário que aceitou a sua nomeação para posteriormente vir impugnar uma norma estatutária. Diante disso, verifica-se então que a vontade do particular não importa para a validade do ato de nomeação, mas antes para a produção de efeitos. Ou seja, o efeito prático do ato de nomeação ele depende sempre de uma aceitação pelo funcionário. Só depois do destinatário aceitar a nomeação é que está sujeito a esse regime especial do funcionário. Ou seja, a lei impõe, por um lado, um determinado comportamento e, por outro lado, ela atribui a este comportamento efeitos preclusivos.